vamos passar para o próximo tópico, que é o outro clássico, né? O clássico que está por vir, que vai acontecer nessa quinta-feira entre Palmeiras e Corinthians, né? Porque o jogo é com o mando do Palmeiras, o derby aí está chegando, e eu quero saber de vocês como é que chegam os dois clubes, Corinthians que vem de 2 vitórias aí, né? Esse derby vai ser um jogaço, Palmeiras e Corinthians, né? Eu espero que seja talvez um dos melhores jogos ali entre Palmeiras e Corinthians dos últimos anos, né? Eu espero que força máxima dos dois lados, né, cara? O Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento, mas o clássico que jogou deixou um gostinho amargo para a torcida, né? Não venceu, foi derrotado ali de uma maneira um pouco melancólica. Esse clássico assim mexe mais com o Corinthians do que com o Palmeiras, que por outro lado foi na Vila Belmiro e ganhou desse mesmo Santos de virada com gol no último minuto. Então o Palmeiras entra um pouco mais relaxado para esse jogo, eu acho, do que o Corinthians. Mas uma derrota do Corinthians em um clássico, e já por mais que tenha a melhor campanha, mas 2 derrotas em clássico no início, ficaria uma sombra ali entre os jogadores do Corinthians ali. Só joga contra times de menor expressão, os jogos quando vale mesmo não aparece. E querendo ou não, o Corinthians já tá começando a criar um pouco. O Corinthians não, né? O Memphis, por exemplo, já é um dos jogadores que já vem ventilando essa análise, né? Pô, quando o Corinthians precisa, cadê? Então é bom o Corinthians chegar amanhã, enfim, na quinta-feira, com sangue nos olhos, pra vencer esse jogo, cara. Vencer esse jogo e espantar aí qualquer resquício de dúvida que a torcida possa ter diante desse time. E pro Palmeiras a mesma coisa, vem de uma goleada contra o Guarani, como você já citou, e é bom o Palmeiras vencer o seu maior rival, né? Eu acho que o Abel dorme mais tranquilo. Com certeza a torcida do Palmeiras iria pegar bem menos no pé do seu elenco caso o Palmeiras vence aí esse primeiro derby de 2025. Viu nisso que o Levi falou? Quero te perguntar também, mas o Rodar comentou aqui, ó, o Corinthians parece ser um time invencível, mas só quando não é clássico. Ganhar do Água Santa é fácil, né? Eu quero ver você ganhar do São Paulo, quero ver você ganhar do Palmeiras, e infelizmente ou felizmente, no Campeonato Paulista, o que vale no fim das contas nessa primeira fase são os clássicos, né? Porque os outros jogos, é óbvio, você tem que pontuar, você tem que, enfim, não pode passar o sufoco que o Corinthians passou nos últimos anos, né? Isso, pelo menos, não tem acontecido agora. Bom, sobre esse último comentário aí do Rodart, realmente, o Corinthians em clássico tem demonstrado uma intensidade um pouco mais baixa, mas a gente tem que pegar que essa sequência positiva do Corinthians começou numa vitória contra o Palmeiras. Inclusive o Depay jogou muito bem aquele jogo, então já quebra um pouco dessa estipe que o Depay não aparece em clássicos, né? Ele contra o Palmeiras, inclusive o Corinthians fez uma boa partida. O Corinthians, quando jogou agora recentemente contra o São Paulo, o Corinthians não tinha talvez seu principal jogador, né? Que o Rodrigo Galo, que talvez estreie agora contra o Palmeiras na quinta-feira, e aí a gente vai ter um time do Corinthians completo na teoria, sendo o Garro acima de todos os outros jogadores, Depay, Yuri Alberto, o principal jogador do Corinthians na temporada passada inteira, porque o Corinthians, a gente tem que lembrar que sofreu uma barbaridade. A gente pegar uma derrota pro São Paulo é um clássico, é complicado, porque prejudica o ambiente, o Corinthians não perdia faz muito tempo. Tem esse ponto também que uma derrota depois de tanto tempo vai doer muito mais do que você perder toda hora. Então o torcedor corintiano ficou um pouco indignado, ficou chateado, mas tem que ter a cabeça à frente dos momentos. O Corinthians perdeu esse jogo nos últimos 12. É aquilo que eu falei, eu prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e empatar, que era o que acontecia com o Corinthians na temporada passada. Perder pro São Paulo, dói, é um clássico, mas perder pro Palmeiras é muito pior. Por quê? Você é rival do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Só que o principal clássico do Corinthians todo mundo sabe que é contra o Palmeiras e vice-versa. Hoje, a situação é muito parelha, porque o Palmeiras ainda não se encontrou do jeito que a gente achava que poderia nesse Campeonato Paulista. O Palmeiras vem derrapando um pouco ainda. O Palmeiras ainda está tentando se encontrar com algumas posições que está desfalcado. Vai trabalhando um sistema defensivo ali com 3 opções. O Gustavo Gomes joga uma hora, o Murilo joga outra, o Reis joga outra. As laterais do Palmeiras ainda me passam uma desconfiança. Eu acho que os laterais do Palmeiras não estão trabalhando bem no sistema que o Abel gosta, que a gente é acostumado a ver. Nenhum dos dois chega pronto para esse jogo. É real. Porque o Corinthians não conseguiu fazer uma sequência de jogos com seu time completo, e o Palmeiras acabou de ter seu melhor jogo, e os outros jogos o Palmeiras derrapou muito, ao meu ver. Inclusive perdeu aí pro Noroeste, né? Empatou com o Noroeste. Que foi para mim bizarro, porque o Palmeiras perdendo a oportunidade de fazer gol, tomando contra-ataques besta, não é o time que a gente está acostumado a ver do Palmeiras.
Eu acho assim, vai ter que ser na individualidade, porque o sistema, um sistema na teoria vai anular o outro. Eu não vejo um time sendo dominante no clássico, porque o Corinthians não está acostumado a ser dominado com o time titular. Se o Corinthians for dominado com o time titular, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu no Morumbi, que aí o Corinthians vai ficar lá atrás, nas cordas, mas uma hora ou outra o Corinthians vai sair, porque tem qualidade para isso, e foi o que aconteceu no Morumbi também, porque uma hora o São Paulo cansou e o Corinthians saiu pro jogo. Mas no Allianz Parque é diferente, porque historicamente, quando o Palmeiras domina o adversário no Allianz Parque, geralmente não dá chance, abre 2 gols de vantagem e o jogo acaba em minutos. Eu acho que eu não tenho favorito. Talvez o Palmeiras, por jogar em casa, é aquilo que eu ouvi ontem o cara falando, 51-49 o Palmeiras, porque joga em casa e o fator casa é importante. Eu não vejo o Corinthians fazendo um clássico tão ruim quanto fez contra o São Paulo. Se o Garro jogar, é excelente, mesmo que seja por 45 minutos, porque ele traz uma garra para os jogadores do Corinthians que fez falta nos últimos jogos aí. Eu quero ver mais do Thales Magno como titular, porque ele tá pedindo passagem aí, mas se fosse para palpitar nesse clássico, eu acho que um empate seria o resultado mais comum, ao meu ver, pelo momento dos dois times aí, na minha visão. Rodarte Studios, pode ser um jogaço, acredito no empate 2-2, e aqui também acho que dessa vez o Corinthians vai estar mais ligado do que no Majestoso. Eu acho que é isso que a torcida do Corinthians espera, né? Que o time esteja ligado. Eu vou ser sincero que eu acho que no jogo contra o Majestoso o Corinthians estava um pouco de salto alto, tá? Eu tive um pouco essa impressão ali depois da sequência e tudo mais, que alguns jogadores estavam mais para lá do que para cá. Isso pode ter atrapalhado em algum momento. Mas enfim, também não vou ficar julgando aqui, que não tem como eu ter certeza, não quero ser processado por ninguém.